Episódio da legalidade 61 anos. Entre os episódios mais importantes da história do Rio Grande do Sul completa hoje 61 anos, pouco conhecido pela maioria da população gaúcha. A 30 de agosto de 1961, 5 dias depois de renúncia do presidente Jânio Quadros, os 3 ministros militares, General Odílio Denis, da Guerra, Almirante Silvio Eck, da Marinha, e o Brig. Gabriel Grumós, da Aeronáutica, manifestaram-se contra a posse de seu sucessor legal, o vice-presidente João Goulart, então em visita à China comunista. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Os militares, sob influência dos Estados Unidos, que temiam ver no Brasil um governo de linha popular esquerdista, como Cuba, impedem o vice-presidente de assumir o cargo como manda a lei. O Brasil vive uma de suas maiores crises. O Rio Grande do Sul resiste. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, inicia um movimento de resistência. Logo o país se dividiu entre os que desejavam o impeachment de Goulart e a convocação de novas eleições presidenciais, e os que eram pela manutenção da ordem constitucional. Entre estes últimos, encontravam-se até mesmo os adversários políticos de Goulart, como os udenistas Juraci Magalhães e Afonso Arinos. Brizola pregando a legalidade, ou seja, a posse de João Goulart. Brizola fala ao povo pela Rádio Guaíba e inicia o movimento denominado Campanha da Legalidade. 25/08/1961, o Levante Gaúcho. Na manhã do dia 25 de agosto, Leonel Brizola, após certificar-se de que Jânio de fato renunciara, estabeleceu contatos com generais com comando de tropa do Terceiro Exército. José Machado Lopes ouviu a afirmação: bom, governador, eu não posso me definir. Sou soldado e fico com o exército. Do comandante do 4º Exército, General Arthur da Costa e Silva, o governador ouviu somente palavrões que foram devolvidos na mesma moeda. A boa notícia, no entanto, veio do Rio de Janeiro, onde o Marechal Henrique Teixeira Lota, reformado mas com grande prestígio político, distribuiu, à noite do dia 25, um manifesto à nação. Segundo o texto, apesar de ter se esforçado para dissuadir o ministro da Guerra de impedir a posse de Goulart, seus apelos, afirmou, foram inúteis. Declarou Lota: conclamo todas as forças vivas do país. Declarou Lota: conclamo todas as forças vivas do país, as forças da produção e do pensamento, os estudantes e os intelectuais, os operários e o povo em geral, para tomar posição decisiva e enérgica, certo, ainda, de que os meus camaradas das forças armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas que marcam sua história no destino da pátria. Antes de ser preso, por ordens de Denis, Lota orientou Brizola a procurar alguns militares no Rio Grande do Sul que seriam favoráveis à saída legal para a crise, entre ele Osório e Assis Brasil, o general Peribelivacqua e o comandante da 1ª Divisão de Cavalaria, General Oromar Osório. 27/08/1961, entrincheirados no Palácio Piratini. A situação se agrava. Militares não cedem, muito menos Brizola. A tensão toma conta das ruas quando o governador se entrincheira no Palácio Piratini, mobiliza a brigada militar e distribui armas para a população resistir. Brizola convoca a população, e milhares de pessoas vão às ruas para garantir a posse de Jango. No dia 27 de agosto de 1961, Brizola requisitou os transmissores da Rádio Guaíba de Porto Alegre, e através das ondas médias e curtas do rádio fazia pronunciamentos a todo o país, conclamando o povo a defender a legalidade. Em seguida, as demais emissoras de Porto Alegre e as emissoras do interior do estado uniram-se à Guaíba, formando a grande rede da legalidade. A rede radiofônica da legalidade funcionava 24 horas por dia, nos porões do Palácio Piratini, sede do governo estadual e onde estava montada a Cidadela da Legalidade. Contava com a participação de jornalistas, radialistas e técnicos de todas as emissoras. O alcance foi tanto que em determinados momentos ela tinha 100% de audiência no estado. Alguns detalhes precisam ser lembrados. Do dia 27 de agosto, um grupo de choque da Guarda Civil invadiu estúdios da Rádio Guaíba, colocando-a à disposição da Secretaria de Segurança. O governo federal, em manobra rápida, fechará as rádios Capital, Farroupilha e Difusora, por se atreverem a divulgar os manifestos de Brizola. A Guaíba,
ainda em funcionamento, teve seus estúdios transferidos para o Palácio Piratini e seus transmissores, na Ilha da Pintada, passaram a ser vigiados por 200 homens da Brigada Militar. Ações como essa possibilitaram a formação da grande rede da legalidade. Com o aumento da abrangência, chegou a ter 104 emissoras em cadeia no Brasil. Legalidade. Com o aumento da abrangência, chegou a ter 104 emissoras em cadeia no Brasil e nos países vizinhos. Foram transmitidos boletins noticiosos em diversos idiomas, como inglês, espanhol e alemão. No dia 27, a Rádio Nacional de Brasília entra em cadeia com a Rede da Legalidade. Em discurso em frente à Prefeitura de Porto Alegre, Brizola desafia os militares golpistas e pede ao povo para resistir em nome da legalidade e do respeito à Constituição. O Brasil está dividido. Nos últimos dias de agosto, o Brasil estava dividido. Em um extremo, o governador trabalhista do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, representante da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, PTB. Em outro, o líder direitista Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, que apoiou entusiasticamente a tentativa de golpe dos ministros militares. Pela posse de Goulart manifestaram-se sindicatos, organizações estudantis, governadores de 5 estados, Leonel Brizola, RS, Carvalho Pinto, SP, Juracy Magalhães, BA, Ney Braga, PR, Mauro Borges, GOL e algumas autoridades eclesiásticas, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, e Dom Vicente Xeres, arcebispo de Porto Alegre. 28 de agosto de 1961, militares caminham em direção ao povo. A população fica de prontidão em frente ao Palácio Piratini. Com ordens das Forças Armadas para atacar Brizola, os oficiais do Exército caminham de encontro ao povo. No entanto, o então general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, não ataca como ordenado e adere ao movimento, comunicando a Brizola que apoia a posse de João Goulart. Em 28 de agosto, o comandante do Terceiro Exército, Machado Lopes, solicitou uma audiência com Brizola e estava a caminho do Palácio Piratini. Era possível, avisou Brizola, que a visita do general fosse a de um amigo, que seria recebido com amizade e civilidade. Argumentou Brizola, se ocorrer a eventualidade do ultimato, ocorrerão, também, consequências muito sérias, porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter. Que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem neste palácio. Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo. Essa rádio será silenciada, o certo, porém, é que não será silenciada sem balas. Na noite anterior, o ministro da Guerra declarara no Repórter Esso que a posse ou impedimento de Goulart na presidência da República significava escolher entre o comunismo e a democracia. Brizola qualificou a declaração do general como pueril. Afirmou Brizola, não nos encontramos neste dilema. Que vão essas ou aquelas doutrina para onde quiserem. Nada temos com os russos. Mas nada temos também com os americanos, que expoliam e mantêm nossa pátria na pobreza, no analfabetismo e na miséria. A tensão no Palácio Piratini e na Praça da Matriz atingiu o auge quando, no dia 28 de agosto, logo após o emocionado discurso de Brizola, o general Machado Lopes, acompanhado de todos os generais do Terceiro Exército, entrou no palácio. Atrás dele, na Praça da Matriz, a multidão, calculada em 100.000 pessoas, gritava compassadamente Brizola, legalidade, resistência. Esperava-se que o comandante, obedecendo ao ministro da Guerra, comunicasse ao governador a sua deposição. Brizola, em seu discurso desafiador, avisara que não se submeteria. O conflito armado parecia inevitável. Contudo, contrariando todas as expectativas, Machado Lopes rompeu com o ministro da Guerra Odílio Denise, entendendo-se com o governador gaúcho, concordou que a ordem legal deveria ser preservada, garantindo a posse de Goulart. A movimentação de tanques pelas ruas de Porto Alegre, geradora de tantas tensões durante a madrugada, não tinha por objetivo atacar o Palácio Piratini, mas, sim, defender a cidade de Porto Alegre contra o destroyer Baependi, ancorado no cais do porto. Sem motivos conhecidos. A emoção tomou conta quando o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul anunciou, pelos alto-falantes do palácio, o resultado das conversações entre o governador e o comandante. Machado Lopes comunicou em nota: deseja tranquilizar a população do estado do Rio Grande do Sul,
alertam de que o Terceiro Exército saberá manter a ordem legal e a defesa das instituições neste estado bem como em todo o território que está sob sua jurisdição. O Congresso Nacional. No Congresso Nacional, os parlamentares também se opuseram ao impedimento da posse de Jango. Na volta da China, Goulart aguardou em Montevidéu, capital do Uruguai, a solução da crise político-militar desencadeada após a renúncia de Jânio. Como os militares não retrocediam, o Congresso fez uma proposta conciliatória, a adoção do parlamentarismo. O presidente tomaria posse, preservando a ordem. O presidente tomaria posse, preservando a ordem constitucional, mas parte de seu poder seria deslocada para um primeiro-ministro, que chefiaria o governo. No dia 2 de setembro de 1961, o sistema parlamentarista foi aprovado pelo Congresso Nacional. No dia 8 desse mês, Jango assumiu a presidência. Tancredo Neves, do PSD de Minas Gerais, ministro do governo Vargas, tornou-se primeiro-ministro. Neves demitiu-se do cargo em julho de 1962 para concorrer às eleições de outubro do mesmo ano, que iriam renovar o Congresso e eleger os governadores. Goulart articulou a retomada do regime presidencialista. Após a saída de Tancredo, o gaúcho Brochado da Rocha tornou-se primeiro-ministro, também do PSD. Ele deixou o cargo em setembro do mesmo ano, sendo sucedido por Hermes Lima. Em 1962, o governo divulgou o Plano Trienal, elaborado pelo economista Celso Furtado, para combater a inflação e promover o desenvolvimento econômico. O Plano Trienal falhou, após enfrentar forte oposição, e o governo brasileiro viu-se obrigado a negociar empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, o que exigia cortes significativos nos investimentos. Nesse período, foi convocado um plebiscito sobre a manutenção do parlamentarismo ou o retorno ao presidencialismo para janeiro de 1963. O parlamentarismo foi amplamente rejeitado, graças a uma forte campanha publicitária promovida pelo governo. Um governo reformista, a economia continuava com uma taxa inflacionária elevada. Com Santiago Dantas, como ministro da Fazenda, e Celso Furtado, no planejamento, lançou-se o Plano Trienal, um programa que incluía uma série de reformas institucionais que atuavam sobre os problemas estruturais do país. Entre as medidas, previa-se o controle do déficit público e, ao mesmo tempo, a manutenção da política desenvolvimentista com captação de recursos externos para a realização das chamadas reformas de base, medidas econômicas e sociais de caráter nacionalista, que previam uma maior intervenção do Estado na economia. Nessa ampla denominação de reformas de base, incluíam-se as reformas bancária, fiscal, urbana, eleitoral, agrária e educacional. Defendia-se também o direito de voto para os analfabetos e para os militares de patentes subalternas. Além disso, eram propostas medidas de corte nacionalista, com maior intervenção do Estado na vida econômica e maior controle dos investimentos estrangeiros no país, Além disso, eram propostas medidas de corte nacionalista, com maior intervenção do Estado na vida econômica e maior controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a regulamentação das remessas de lucros para o exterior. No que se refere a essas reformas, destacaram-se no governo João Goulart as seguintes medidas. As reformas também incluíam a nacionalização de vários setores industriais, energia elétrica, refino de petróleo, químico-farmacêutico. Os congressistas não aprovaram a proposta, o que impediu que o Plano Trienal tivesse sucesso. Em outubro, uma entrevista concedida pelo governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, ao jornal Los Angeles Times tem forte repercussão. Na reportagem, Lacerda atacava violentamente o presidente da República e criticava também os chefes militares. A situação política do país é tensa. Os ministros militares solicitam ao presidente a decretação de estado de sítio. O pedido, encaminhado ao Congresso Nacional, não encontra receptividade diante da maioria dos parlamentares, sendo então retirado. Diante disso, oficiais, até então neutros, passam a apoiar a conspiração golpista. Desgastado com a crise econômica e com a oposição de militares, o presidente procurou fortalecer-se, participando de manifestações e comícios que defendiam suas propostas. A manifestação mais importante ocorreu no dia 13 de março de 1964, em frente ao Edifício Central do Brasil, sede da Estrada de Ferro Central do Brasil. O Comício da Central, como ficou conhecido, reuniu cerca de 150 mil pessoas, incluindo sindicatos,
associações de servidores públicos e estudantes. Os discursos pregavam o fim da política conciliadora do presidente, com apoio de setores conservadores que, naquele momento, bloqueavam as reformas no Congresso. Em seu discurso, Goulart anunciou uma série de medidas que estavam no embrião das reformas de base, defendeu a reforma da Constituição para ampliar o direito de voto a analfabetos e militares de baixa patente, e criticou seus opositores que, segundo ele, sob a máscara de democratas, estariam a serviço de grandes companhias internacionais e contra o povo. Jango anunciou que tinha assinado um decreto encampando as refinarias de petróleo privadas e outro desapropriando terras às margens de ferrovias e rodovias federais. A oposição acusava o presidente de desrespeito à ordem constitucional, pois o Congresso não havia aprovado a proposta do governo de alteração na forma de pagamento das indenizações aos proprietários. A oposição acusava o presidente de desrespeito à ordem constitucional, pois o Congresso não havia aprovado a proposta do governo de alteração na forma de pagamento das indenizações aos proprietários. Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, chamou-o de subversivo. Em 19 de março, em São Paulo, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, cujo objetivo era mobilizar a opinião pública contra o governo de Jango e a política que, segundo eles, culminaria com a implantação de um regime totalitário comunista no Brasil. Em 20 de março de 1964, o general Humberto Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, envia uma circular reservada aos oficiais do Exército, advertindo contra os perigos do comunismo. No dia 28 de março, irrompe a revolta dos marinheiros e fuzileiros navais no Rio. Goulart recusou-se a punir os insubmissos concentrados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, o que provocou a indignação dos oficiais da Marinha. No dia 30 de março, Jango compareceu, como convidado de honra, a uma festa promovida pela Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar, na sede do Automóvel Clube do Brasil. Na ocasião, pronuncia um discurso em que denuncia a existência de uma poderosa campanha contra o governo. 31 de março de 1964, militares consumam golpe contra Jango. Após a revolta dos marinheiros, que, para os militares, representou uma quebra da hierarquia, e o forte discurso no Automóvel Clube do Brasil, na reunião da Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar, o general Olímpio Mourão Filho iniciou, em 31 de março de 1964, a movimentação de tropas de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro. Este foi o primeiro ato dos militares que culminaria no golpe de Estado que depôs o presidente João Goulart. 31 de março de 1964, 3h30. O comandante da 4ª Região Militar, General Olímpio Mourão Filho, ordena que dentro de 2h30 os 3.000 homens do destacamento Tiradentes partam dali de Juiz de Fora, MG, em direção ao Rio de Janeiro. Pontualmente às 6 horas começa a operação militar que nas próximas 48 horas irá depor o presidente João Goulart e mudar a história do Brasil. Pouco antes, às 17 horas, soldados mineiros haviam dominado a ponte do Rio Paraibuna, na divisa de Minas com o Rio. A partir disso o general Mourão Filho divulga a proclamação contra o governo e anuncia que o exército... Pouco antes, às 17 horas, soldados mineiros haviam dominado a ponte do Rio Paraibuna, na divisa de Minas com o Rio. A partir disso o general Mourão Filho divulga a proclamação contra o governo e anuncia que o exército está rebelado. Alguns dias depois, e dando o golpe como irreversível, o presidente parte com família rumo ao Uruguai em um carro preto, escoltado por militares que ainda mantinham lealdade à Constituição. Jango morre na Argentina 12 anos depois. Inicialmente apontada como infarto, a causa da morte de João Goulart é investigada até hoje. Na madrugada do dia 1º de abril de 1964, Jango voltou para Porto Alegre e foi para a casa do comandante do 3º Exército, escoltado pela Companhia de Guarda. Reuniu-se com Brizola, após ficar sabendo de uma série de más notícias, teve uma crise de choro. Brizola sugeriu um novo movimento de resistência, mas Goulart não acatou para evitar derramamento de sangue e uma guerra civil. De lá, ele voou com o general Assis Brasil para a fazenda Rancho Grande, em São Borja, onde estavam sua mulher e filhos. Com eles, tomou um avião rumo a um rancho às margens do rio Uruguai. Aconselhado por Assis Brasil, Jango traçou o caminho de fuga do Rio Grande do Sul e escreveu uma nota ao governo uruguaio pedindo asilo.
A Igreja Católica, organizada em movimentos como Juventude Universitária Católica e o Movimento de Educação de Base, apoiaram a tomada de poder pelos militares. Entretanto, a partir de outubro de 1964, especialmente quando ativistas católicos de esquerda foram presos, certos setores da chamada ala progressista da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, passaram a denunciar a violência do governo militar. Os Estados Unidos participaram da tomada de poder, principalmente através de seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, e do adido militar, Vernon Walters, e haviam decidido dar apoio logístico aos militares golpistas, caso estes se enfrentassem uma longa resistência por parte de forças leais a Jango. Em Washington, o vice-diretor de operações navais, John Shell, ordenou o deslocamento para Santos de uma força-tarefa. No dia 2 de abril, o Congresso Nacional declarou a vacância de João Goulart no cargo de presidente, entregando o cargo de chefe da nação novamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. No dia 10 de abril, João Goulart teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, após a publicação do Ato Institucional número 1, Inteligência Artificial, 1. No dia 10 de abril, João Goulart teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, após a publicação do Ato Institucional número 1, Inteligência Artificial, 1. No dia 7 de abril, os ministros militares ignoraram o ato constitucional dos líderes parlamentares, que limitavam o expurgo no serviço público em todos os níveis, e deram início à série de atos institucionais. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este vídeo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Ao longo dos governos dos generais Humberto de Alencar Castelo Branco, de 1964 a 1967, e Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, os atos institucionais foram promulgados e emendaram a Constituição durante todo o período da ditadura. Foi o fim do Estado de Direito e das instituições democráticas. A partir de 1º de abril, na prática uma junta militar governava o Brasil, porém formalmente foi declarado vago o cargo de presidente da República, pelo senador Auro de Moura Andrade, presidente do Senado Federal, que empossou o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Inicia-se assim um período escuro, que manchou de sangue a história brasileira e a democracia.